O poder da fala é muito importante dentro do relacionamento, dentro da família, nos cuidados com os filhos. E o Senhor nos diz que o poder da vida e da morte está onde? Na língua. Então nós precisamos aprender. Tudo é aprendido. Nós precisamos aprender a selecionar palavras para poder edificar a nossa casa, edificar os nossos filhos, edificar a esposa, edificar o esposo, edificar o trabalho. Então nós precisamos aprender. Tudo é um processo e esse processo é um processo de aprendizado. Esse vídeo, estou gravando ele para que você possa olhar para você e ver quais são as falas que você está lançando. Porque tudo que eu falo é uma semente e essa semente ela vai germinar. E essa germinação vai acontecer, tem um processo, leva um tempo. É igual quando você pega uma semente e você coloca na terra. Leva um tempo, essa semente vai fazer o quê? Germinar. Depois de germinar, ela vai começar a se apresentar ao mundo. Primeiro acontece todo um processo aonde ninguém vê, mas está acontecendo esse processo, onde as raízes vão saindo ali e depois ela sai. E aí ela tem aquele tempo para ela crescer, depois o tempo de florir, depois o tempo de dar fruto. Assim também acontece com as falas que você lança sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu parceiro e da sua parceira, sobre o seu trabalho. Quando você lança a palavra, você não consegue ver imediatamente. Por quê? Porque é uma semente, você lançou, ela leva um tempo, depois você vai colher esses frutos. Então nós precisamos se autocorrigir o tempo todo, refrear a nossa língua, para que da nossa boca saia palavras de edificação, para construção, porque nós sabemos que nós temos sentimento, temos emoções e muitas das vezes a gente usa o sentimento, usa a emoção para falar palavras de dureza, palavras desnecessárias, palavra que vai diminuir a pessoa que está à nossa volta, palavras que chegam até destruir a pessoa que está à nossa volta. Então tudo isso tem um preço e esse preço vai ter que ser pago e vai ter que ser pago por aquela pessoa que lançou. Então nós precisamos aprender a refrear a língua. Então quando você acordar pela manhã, você busque ficar em silêncio 5 minutos. 5 minutos sem se conectar em nada. Muitas das pessoas já levanta e pega no celular ali e já começa a ver conteúdo de pessoas, entende? Postagem e já começa a se comparar. Ali você já cria o seu dia. Então nós precisamos aprender quando você acorda, se conecta com Deus ali, deixa ali seus minutinhos com o dono do tempo e quando isso acontecer você vai aprender. Você vai aprender diariamente a ter um comportamento diferente. Por quê? Porque você iniciou o seu dia buscando esse autocontrole, se revestindo das virtudes do nosso Pai, e aí você vai aprender que aquilo que você lançou precisa ser retirado, e aí você vai começar a pensar antes de falar. Você não vai entrar no automático. Aquilo que era normal para você, você vai começar a olhar e vai ver que aquilo é anormal. Por quê? Porque você está começando a aumentar o nível de consciência sobre você, sobre as pessoas que estão à sua volta, sobre aquilo que você está falando, porque se o poder da vida e da morte está onde? Está na minha língua, sou eu que tenho que me refrear aqui mesmo, para que eu não lance palavras desnecessárias, palavras que vai machucar, palavras que vai ferir. Então nós precisamos trazer isso para se tornar normal. Normal eu não falar palavras agressivas, palavras duras, mas eu preciso ser firme. Eu preciso ter o quê? Clareza daquilo que eu vou falar, para que a outra pessoa possa entender o que eu quero transmitir, mas não querer obrigar a outra pessoa. Até porque quando a gente faz isso, a gente se decepciona, porque a outra pessoa que está contigo, ela não vai fazer aquilo que você quer que ela faça. Entende? Porque ela tem a crença dela, ela tem o comportamento dela, ela acredita em algo que talvez seja diferente do seu. Então, quando você investe seu tempo
para mudar a pessoa, isso não vai acontecer e você vai se decepcionar. Então, o seu tempo tem que ser investido em você, mudar você, transformar você, que aí as pessoas que estão à sua volta, sua família, os seus colegas, os seus filhos, conseguem perceber que está havendo uma mudança, que está havendo uma transformação e não mudança. Entende? Porque primeiro você começa a mudar, mas você tem que ir para a transformação, não só ficar mudando. Por quê? Quando você muda, você se deparar com uma situação difícil, você acaba voltando para trás, porque houve uma mudança, então sobrou espaço, entende? Sobrou espaço ali, então qualquer momento eu posso voltar para cá. Mas se eu faço uma transformação, não tem como mais voltar atrás, mesmo se eu querer, eu não consigo voltar mais ser aquela pessoa que eu era, entende? Eu não consigo mais repetir as palavras que eu repetia, porque eu sei o peso de cada palavra. Então, cada palavra tem o seu peso. E é você que vai escolher qual é o peso que você quer lançar sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu parceiro, sobre a sua empresa, os seus negócios. É você que vai escolher qual é o peso que você quer lançar. E se você quer aprender, se você quer aprender a ter esse autocontrole, a se autocorrigir o tempo todo, porque eu digo, isso é diário. Essa luta, ela tem que ser diária, de autocorrigir. Por quê? Porque a gente vem num mundo muito exposto, tudo muito aberto, e o que acontece? Você acaba normalizando aquilo que é anormal. Então, se você quer aprender, se você quer aprender a se fortalecer, se você quer aprender a se autocorrigir, se você quer aprender a se fortalecer emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, inicia esse processo. Não só fica no querer, mas busque ajuda de um bom profissional que ele vai conseguir te ajudar, ele vai conseguir te instruir, vai conseguir te mostrar qual é o caminho que você deseja seguir. Aí você vai escolher qual é o caminho que você deseja seguir, porque quando você busca ajuda de um profissional, ele tem que te mostrar os caminhos. E a decisão tem que ser sua. É você que tem que decidir. Se eu quero mudar o meu comportamento, eu preciso mudar a forma que eu penso, entende? Em relação àquilo que eu quero. Porque aí sim eu mudo o meu comportamento. E isso, muitas das vezes, a gente não consegue sozinho. A gente precisa de ajuda. Aí é onde eu falo. Por isso que Deus deixou pessoas para um ajudar o outro. Então, se você está passando por dificuldade, saiba que você consegue suportar isso se você buscar ajuda rápido. Se você não buscar ajuda, você acaba vivendo a situação por mais tempo que não devia ser vivido, por não ter buscado ajuda. Então, todos aqueles que estão passando por situação difícil e imediatamente busca ajuda, ele sofre menos, porque ele já consegue encontrar o caminho ali mais rápido, com clareza e tomar as decisões certas. E se você gostou desse vídeo, já aproveita e deixa nos comentários aqui de qual cidade você está ouvindo essa mensagem, para que eu possa acompanhar até onde essa mensagem está chegando.